Está começando mais uma edição do nosso querido Giro Esportivo. Muito obrigado por nos permitir entrar na tua casa e te atualizar sobre tudo o que acontece no mundo dos esportes. E no programa de hoje, a gente vai falar sobre a estreia de Grêmio e Inter no Gauchão, que não foram como os nossos torcedores estavam esperando. De acordo com jornais árabes também, uma grande estrela do futebol mundial deve voltar a atuar no Brasil em breve, e é muito em breve. E já no mundo do tênis, a final feminina do primeiro Grand Slam de tênis do ano já está programada e aconteceu com uma grande surpresa. Aqui na nossa praia também a gente te conta no finalzinho do nosso programa sobre um super evento que vai acontecer próximo ao estúdio de verão da TV Litoral aqui em Capão da Canoa. A gente vai para um rápido intervalo e eu já volto em definitivo para te falar sobre isso e muito mais daqui a pouquinho. Não sai daí! A TV Litoral está ainda mais próxima de você. Além do canal 6, você também nos encontra em alta definição no canal 681 HD da Claro TV. Estamos presentes em mais de 30 municípios do Rio Grande do Sul, levando a nossa programação com mais qualidade e alcance. Sintonize e fique ligado na TV Litoral. Estamos de volta e agora, produção, eu já estou acompanhada? Márcio Lima, me escuta? Escuto, tudo certo, estou escutando em alto e bom tom, Bruno Soares. Márcio, dê o teu bom dia para o nosso telespectador. Olá, muito bom dia, muito boa tarde ao nosso telespectador, a nossa audiência, né, Bruno Soares, do Giro Esportivo. Como vocês podem ver, eu não estou no estúdio em Capão da Canoa com Bruna Soares, estou aqui na minha casa, no meu cantinho de leitura aqui, para falar para vocês, junto com a Bruna Soares, a gente fazer aí a repercussão de tudo que aconteceu na primeira rodada do Campeonato Gaúcho, Inter e Grêmio jogando fora, Juventude jogando em casa, todos os jogos aconteceram ontem e tem muita coisa para a gente falar especificamente aí da primeira rodada no que envolve Grêmio e Inter. Então, muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos, é um prazer hoje recebê-los na minha casa aqui em Porto Alegre para esse giro esportivo. Né, Márcio? Exatamente, para esse giro esportivo dessa quinta-feira de TBT, como eu costumo dizer, né, Bruna Soares? Dia 23 de janeiro, janeiro parece que não vai acabar mais, né? Janeiro tá comprido, né, Márcio? Mas faz parte. Márcio, com esse janeiro também, o que começou foi o Gauchão. Cara, me diz, o que tu achou da estreia da dupla Grenal? Conta pro nosso telespectador. Olha, Bruna Soares, é uma estreia de gauchão, né? A gente sabe que o primeiro jogo, ele é sempre um jogo diferente, ele é sempre um jogo um pouco mais difícil, porque os jogadores estão vindo de férias, tem toda aquela questão da parte física, que a perna ainda está presa, os jogadores ainda não conseguiram se encontrar dentro de campo, e essa foi uma das falas, por exemplo, do novo técnico do Grêmio, do Gustavo Quinteiros, que faltou o time se encontrar dentro de campo. Também foi a mesma abordagem de Roger Machado, já dando um spoiler do que a gente vai repercutir daqui a pouquinho. Então eu não tô tão mal entendido assim de futebol, digamos, Bruna Soares. E falando um pouco de Inter também, para o Inter pesa, por exemplo, que no ano passado foi um dos jogos que o Inter perdeu na temporada passada, foi lá em Bagé contra esse mesmo Guarani,
Claro, na época o técnico era Eduardo Cudê e o Inter perdeu lá de 2-1, perdeu de virada. E para o Roger Machado também, Bruna. Por quê? Porque nas fases finais do Gauchão do ano passado, o Roger perdia de 2-0 para o Guarani de Bagé e estava ficando fora do mata-mata do Campeonato Gaúcho. E aí, no segundo tempo, o Juventude conseguiu virar, ganhou de 3-2 para o mata-mata do Gauchão. Márcio, aproveitando que a gente já está falando de Inter, eu vou pedir para a produção colocar na tela os melhores momentos de Guarani de Bagé 2 e Inter também 2. Porque como tu mesmo estava comentando, o Inter no ano passado não conseguiu buscar o empate. Esse ano foi diferente. Esse ano o Inter iniciou ganhando com gol de pênalti de Alan Patrick, tomou 2 gols de Ian Felipe em 2 jogadas de bastante oportunismo dele, e logo depois o Inter conseguiu, então, buscar o empate. Bruna, o que eu ouvi bastante, assim, eu confesso que eu não assisti o jogo do Inter, tá? Eu assisti os melhores momentos porque eu optei... Não secou, Márcio Lima? Não sequei, Bruna Soares, porque eu imaginava que seria um jogo de empate, assim como eu também havia antecipado que o Grêmio empataria fora, porque é sempre muito difícil jogar lá em Pelotas contra o Brasil de Pelotas. Mas o que eu ouvi aqui, Bruna, assim, dos comentaristas, enfim, e claro, da torcida do Guarani de Bagé, é que houve um VAR lourado aí, já de início de campeonato, né? O VAR aí favorecendo o time grande, né, o time da capital. Foi o que eu ouvi, eu confesso que eu não vi o lance, tá? Eu não sei como é que foi a questão do pênalti, mas houve uma choradeira aí, houve uma reclamação muito grande por parte dos jornalistas e por parte da torcida do Bagé. Faz parte, né, Márcio? Exatamente. Tá aí, então, o pênalti, a chamada do VAR. É isso aí, ó, tá aí o VAR lourado. Eu acho que não foi pênalti, tá, Bruna Soares, mas tudo bem. Disputa de jogo, né? Eu acho. Exatamente assim. Eu agora vou ser um pouco clubista. Como foi pro meu time, eu vou dizer que foi pênalti, sim. Tá certo, é isso aí. O importante é que o batedor, que é o Alan Patrick, que tem muita qualidade, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso, fez o que ele tá aí para fazer, é um craque, botou a bola dentro da rede e 1-0 pro Inter e vida que segue. É isso. Pior seria a bola não ter entrado, né, Bruno? Márcio, então... o que preocupou bastante, eu posso dizer isso enquanto torcedora colorada, foi que logo após esse pênalti, simplesmente o Inter tomou a virada antes do intervalo. Então foi algo bastante rápido, porque a gente sabe que uma partida de futebol, 90 minutos, às vezes a gente acredita que demora bastante para passar, mas, Márcio, é algo que impensável, né? O Inter até aquele momento parecia ter o controle da partida, aconteceu o pênalti e logo na sequência tomou 2 gols antes do intervalo. Então o que pode ter acontecido? Será que é um daqueles critérios que a gente havia comentado, da questão da preparação física, da perna pesada, primeiro jogo oficial? Será que isso pode efetivamente ter influenciado nessa situação diretamente? Eu acho que sim, Bruna Soares. Tem alguns aspectos que a gente precisa avaliar, tá? Entre eles é isso. É pré-temporada, acabou a pré-temporada agora. Tá aí o gol do Guarani de Bagé, então. Um belo gol, tá? Diga-se de passagem, uma jogada bem legal, tá? Mas é isso, Bruno, além da questão do início da temporada, tanto para Grêmio como para Inter e para o Juventude também, tá? Diferente dos clubes do interior, por exemplo, tem clube como o Brasil de Pelotas que jogou contra o Grêmio que já tá há 35 dias treinando. Então tá num ritmo melhor, a questão física, aquela de início da perna pesada, ela não faz mais tanto efeito no jogador durante a partida, no decorrer da partida. E além disso, Bruna Soares, é óbvio, a gente sabe disso, que todo clube do interior que jogar contra a dupla Grenal, ele faz Copa do Mundo. É aquele jogo que se ele fizer um ponto... Aí já é o segundo gol também, Márcio, que foram absurdamente rápidos, né? Rápidos, como a gente rápidos. Comentou, houve... O do Inter, a gente sentiu bastante, eu enquanto torcedora, sentimos bastante falta de capricho nas finalizações. Então, isso, a falta de treinamento. É uma reclamação. Roger Machado, atenção, por favor. Mas uma falta de capricho nas finalizações
do time do Inter. Houveram bastantes desperdícios, inclusive depois dos melhores momentos do segundo tempo. A gente também vai poder acompanhar aqui. Ambos os times buscaram o terceiro gol, mas ninguém conseguiu chegar a isso. É isso, Bruno, é isso aí. O que se diz é que o time ele começa a apresentar resultados bons, né, bons resultados, ali a partir da terceira, quarta rodada, e é exatamente como quando a gente já vai ter um Grenal. O Grenal está marcado para o dia 8 de fevereiro, na terceira rodada do Campeonato Gaúcho, né? Então, bastante cedo, né, Márcio? Bastante cedo, e eu acho que é legal, eu acho que tem que acontecer, o clássico tem que acontecer sempre, será a rodada dos clássicos, e nós teremos aí pelo menos 3 clássicos, teremos o Grenal, teremos o Brapel e teremos o Caju, né? Então vai ser uma rodada muito legal, o clássico é sempre bom, mas é isso, Bruna, tudo que faltou ontem, tudo que a gente gostaria de ter visto e não viu acontecer, pode ter certeza que é em função da pré-temporada, do início da temporada, perna pesada, os exercícios durante a pré-temporada são visando a questão física, então o jogador está com a musculatura cansada e às vezes vai errar um lance ou uma bola que durante a temporada a gente não vai ver acontecer novamente. Márcio, inclusive, aproveitando para falar sobre isso, o Inter, antes da partida, soltou um informe de atualizações do departamento médico. Foi dito que Fernando e Rogel estão agora, então, nas últimas etapas de conclusão da preparação física para iniciar efetivamente, então, a pré-temporada. O Bruno Tabata segue realizando o trabalho de reforço muscular. O Rocher ainda se recupera da tendinose no joelho esquerdo. E o Ener Valencia apresentou um desconforto muscular na coxa direita. Vale lembrar, eu quero aproveitar antes de tu fazer o teu comentário, vale lembrar que na parte da tarde de hoje, às 15 horas, o Inter apresenta 2 novos reforços. O zagueiro Kaique Rocha, uma transferência definitiva até 2026. Ele veio do Atlético Paranaense, tem 1,95 m e 23 anos. E um atacante, Johan Carboneiro, por empréstimo do Racing, até o final desse ano. Um colombiano, então, de 25 anos, com 1,70 m de altura. Seria isso, talvez, um indicativo que Ener Valencia não faz mais parte dos planos de Roger Machado? Olha, Bruna, primeiro só para a gente finalizar com relação ao departamento médico do Inter. Como tu atualizou, o Inter tem aí uma galera, aí tem muitos jogadores no departamento médico, isso já vem desde o final da temporada do ano passado, e ontem teve um lance também com o Bruno Gomes, né, Bruna Soares, teu xará e o Bruno Gomes, num lance de disputa de cabeça, ele caiu de forma errada e sentiu o joelho, inclusive foi substituído, tá? Então não se tem atualização desse jogador aí. Ainda não temos nada de forma oficial. Exatamente, poderá ser aí mais um desfalque para esse início de temporada do Inter. Com relação aos contratados, Bruna Soares, eu acho que essas contratações sim têm a ver com possíveis saídas do Inter na temporada. A gente está falando aí de uma negociação que envolve uma diferença de valores entre Vitão, Inter e Flamengo, e se esses valores chegarem ao que o Inter quer, ao que o Flamengo quer pagar, o Vitão vai sair. Então se justifica a contratação de mais um zagueiro. E como a gente colocou também, né, Márcio? Já existe a vontade do jogador. No programa passado, a gente havia comentado que existe sim o desejo do jogador de ir para o Rio de Janeiro. De jogar para o Flamengo. E eu acho que lá no ataque, o Carboneiro, que vem do Racing, o Racing é um dos times tradicionais aí da Argentina, sempre revela bons jogadores. Eu tenho um certo receio com atacantes colombianos, tá? Em função do Campazzo, o histórico do Campazzo aqui não foi muito bom. E ele é muito parecido com o Campazzo, inclusive fisicamente. Mas vamos lá, eu acho que não é especificamente a questão de a saída do Ener Valencia, ou o Ener Valencia deixar de estar nos planos do Roger. Vale lembrar que a principal moeda de troca do Inter, quando a gente se fala em caixa, em grana, né, no famoso cascalho, é o Wesley. Né? O Wesley pode ser negociado aí a qualquer momento e o Carboneiro joga exatamente na posição do Wesley. Então ele pode servir aí para essas duas saídas, se elas acontecerem. Pode ser um indicativo, então, de mudanças no time, né? Vale lembrar também, Márcio, que para essa partida o Inter relacionou
5 atletas de base. O mais velho havia nascido em 2005. Então, Olha as só. joias da base também estavam presentes no banco e algumas atuando. Foram Pablo, Bernardo Jacobi, Marlon, Pedro Cauã e Gustavo relacionados para essa partida contra o Guarani de Bagé. Agora, É então, isso, a Bruno. gente vai... Valorização da base, só para a gente encerrar esse assunto, Sim. valorização da base. É isso, o Roger fez isso no Grêmio e faz em todos os times que passa, e é importante isso para a dupla Grenal, que aconteça aí essa valorização da base. A base é a SAF da dupla Grenal. Agora a gente vai falar justamente sobre o que o Roger falou momentos depois do término do jogo na coletiva. Márcio, ele explica bastante a respeito dessas mudanças no elenco e essas... como é que a gente pode dizer? Ele comenta sobre a preparação física e essas entradas. O que fizeram a diferença? Digamos, Bruna, digamos que ele fala o que a gente está acostumado. É o jet lag da pré-temporada. Exatamente, ele fala justamente sobre isso. Produção, pode rodar. Boa noite, Roger. Uma avaliação aí desta estreia no Campeonato Gaúcho, 2-2 aqui em Bagé. E foi melhor do que você esperava ou ainda tem algum detalhe que precisa ser corrigido com mais urgência aí já para a sequência da competição? Então, boa noite. Então, do ponto de vista físico, né, por ser a estreia, penso que a gente conseguiu suportar bem todo o jogo. Um jogo intenso em que a gente controlou os primeiros movimentos do jogo, conseguimos criar a nossa chance de gol, né, que embora tenha sido de penalidade, foi uma jogada construída, de busca de profundidade dentro da área. Tivemos 2 momentos de desconcentração, que foram exatamente os momentos que o adversário cresceu no jogo e conseguiu 2 gols. Né, uma delas um lance de mão, né, um lateral lançado dentro da área, depois uma bola de falta batida rápido, que a gente não tomou cuidado nem de se posicionar melhor, nem tampouco de guardar a batida, né, que o árbitro deixou que seguisse sem um apito. Voltamos para o segundo tempo com uma mudança, né, para a gente ganhar um pouco mais de velocidade no meio, ali no lugar do Pastor. Criamos a nossa oportunidade de bola parada também, logo no início, tivemos bola na trave. Penso que foi um jogo equilibrado, né, uma estreia que poderia ter sido, pelas oportunidades, decidida para qualquer um dos lados, mas vejo que, em função do que aconteceu no jogo, né, das perdas que nós tivemos, né, da entrada breve, né, do Pablo, né, numa mesma circunstância parecida com o jogo contra o México, e por outra circunstância, obviamente, e do Cleiton, a saída dele para a entrada do Vitor, que penso que fez um bom jogo. Isso tudo mexe um pouco com o ritmo da partida, mas penso que para a estreia, né, foi o que a gente podia fazer nesse momento, né, e a gente vai evoluir, né, jogo a jogo, né, que é só o primeiro movimento. Márcio, pela estreia foi o que nós podíamos fazer e vamos evoluir jogo a jogo. É dentro do que a gente estava comentando de jet lag, né, de pré-temporada. É isso aí, é exatamente isso aí, Bruna Soares. O Roger Machado foi muito bem ali e vai ao encontro, né? E não de encontro, mas sim ao encontro do que a gente estava falando. Que é isso, é essa questão toda aí do início de pré-temporada. Ele é mesmo difícil, o jogador, o raciocínio dele é mas o físico, a perna, não consegue automaticamente fazer ou da forma que o jogador está acostumado. Então faz parte, como eu falei, aí pela 3ª, 4ª rodada, a gente já vai ter uma ideia de como vai ser a dupla Grenal para a temporada de 2025. Então tá tudo dentro do script, Bruna Soares. E esses ajustes já devem ser providenciados ainda hoje, Márcio. O Inter treina às 4h30 da tarde em uma atividade totalmente fechada para a imprensa, já que o Inter joga contra o Juventude agora, já nesse sábado, às 4h30, na estreia do Beira-Rio em jogos oficiais na temporada.
Pois é, Bruna Soares, e provavelmente vai ser um jogo com muito calor. A previsão para Porto Alegre é de muito calor, um calor passando de 30 graus no sábado em Porto Alegre, e esse também é um fator, né, que no início da temporada ele pesa para o jogador. Se nós imaginarmos que ontem o Inter fez quase 500 quilômetros para chegar até a cidade de Bagé, jogou ontem e já voltou para Porto Alegre, né, ontem mesmo, os jogadores descansaram um pouco, hoje já tem treinamento, treina na sexta, né, muito pouco, talvez fisicamente, e sábado às 16h30, sobre um forte calor em Porto Alegre, joga novamente aí contra um adversário mais qualificado e que já ganhou a primeira rodada, já que o Juventude ganhou de 2-0 contra o Ipiranga, ontem lá no Alfredo Jaconi, jogo às 19 horas, mesmo horário do jogo do Inter, Bruno. É isso aí, Márcio. Então, de Inter é isso. Agora a gente vai falar já direto do teu Grêmio. Márcio, em uma partida marcada pelos duelos individuais e pouca criatividade, o Grêmio ficou no 0-0 com o Brasil de Pelotas. Produção, enquanto a gente comenta, já pode colocar para nós os melhores momentos. Bruna, olha só, tem algumas coisas diferentes do Internacional em que não teve a questão da mudança técnica e principalmente a questão da cultura de um treinador. A gente está falando de Renato Portaluppi, ele é um dos únicos jogadores que tem uma estátua na esplanada da Arena, na esplanada do clube, né? Claro, existem outros casos de Fernandão, que é um jogador que recebeu essa homenagem, né, em memória. Mas Renato não, Renato é o grande ídolo do Grêmio, o grande ídolo da torcida tricolor, e ele é uma estátua, ele vai estar sempre dentro do Grêmio. Então, a vinda do Quinteiros, principalmente, foi uma quebra de paradigma, Bruna Soares. E ontem, pelo menos, eu assisti o jogo do Grêmio, apesar de estar num local público, fazendo outra atividade, eu estava com o meu celular ali, na medida do possível, no aplicativo que eu tenho, assistindo o jogo do Grêmio. E eu consegui perceber algumas coisas, Bruna, que são bem interessantes, que já demonstram um pouquinho do dedo do Quinteiros. Por exemplo, no ano passado, o Grêmio sofria muito com a transição de ataque para defesa, de defesa para ataque, na verdade, né? Quando o Grêmio recuperava a bola na sua defesa, ele tinha dificuldade de fazer essa transição para o ataque. E ontem já foi diferente. Ontem o Grêmio fez transições, não obviamente como a gente gostaria, mas já se viu uma transição muito bem articulada, já se viu o time do Grêmio muito bem compactado, defesa, meio e ataque, sumiu aquele buraco que tinha no meio campo do Grêmio, que a gente reclamava muito ano passado, já deu para ver o time muito bem compactado, sem deixar espaços para o adversário, e em especial no meio do campo, quando o Grêmio perdia a bola no ataque. O Grêmio tinha um buraco muito grande entre os seus atacantes e a primeira linha de defesa ali dos volantes, de segundo volante e primeiro volante, onde atuavam ali Vila Sante e Dodi. Ontem a gente já não viu mais isso. Esse buraco sumiu e o Grêmio conseguiu aí conter o Brasil de Pelotas. O Brasil de Pelotas teve um ímpeto muito bom, né? Claro, no final entrou esse menino aí, que agora a gente está vendo o lance, que deu uma bagunçada na zaga do Grêmio, mas faz parte aí, foi aquela questão da parte física. Mas já se viu evoluções, Bruna, no time do Quinteiros, já se viu algum tipo de jogada ensaiada. Um Grêmio com mais finalizações, né, Márcio? Com mais finalizações e com mais troca de passes, com mais proximidade, Bruna Soares. Os jogadores muito mais próximos uns dos outros, muito mais fácil de tu encontrar o companheiro e reduzindo a chance de um passe errado. Isso foi o que eu já pude perceber já no primeiro jogo do Grêmio, ontem lá em Pelotas contra o Brasil. Claro que na arena, em casa, com um gramado melhor, né? O Grêmio joga no domingo às 20h30 contra o Caxias, é um adversário de mais qualidade que joga e deixa jogar. Eu acho que a gente vai poder perceber mais coisas legais ainda, já com o dedo de Gustavo Quinteiros, Bruno. Eu iria dizer, Márcio, depois então de todos esses elogios ao trabalho de Gustavo Quinteiros, ainda que em pouco tempo, a gente vai rodar agora um pedacinho da entrevista coletiva após o jogo. El tiempo nos costó adaptarnos al juego, jugar más rápido, tuvimos un poco lento en la salida, el rival se acomodaba y no encontrábamos espacios. Se abrieron los espacios los últimos 25 minutos, donde pudimos, creo que, prevalecer en lo físico. Creo que el equipo físicamente respondió. Nosotros trabajamos mucho en la parte física todos estos días, le dimos prioridad a eso
y nos costó, el primer tiempo nos costó adaptarnos al juego, jugar más rápido, tuvimos un poco lento en la salida, el rival se acomodaba y no encontrábamos espacios. Se abrieron los espacios los últimos 25 minutos, donde pudimos, creo que, prevalecer en lo físico. Creo que el equipo físicamente respondió. Nosotros trabajamos mucho en la parte física todos estos días, le dimos prioridad a eso y la parte táctica intentamos hacer lo que hemos trabajado. No salió todo el tiempo, pero hubieron buenas jugadas en salida de juego, algunas buenas asociaciones que también las ensayamos, pero todavía falta mucho trabajo, falta engranar, que el equipo funcione mejor en muchos aspectos, pero de todas maneras, por ser el primer partido, estoy conforme. Márcio, falta muito trabalho. O que tu acha dessas palavras de Gustavo Quinteiros? Já que o trabalho, ainda que em pouco tempo, já vem apresentando resultados. Já porque, na verdade, eram problemas crônicos que já vinham na mão do Renato há 2 temporadas. Então, na primeira correção já foi muito fácil perceber isso, né? Quando qualquer técnico que chegasse aqui e corrigisse o simples, era isso que o Grêmio precisava, aproximação, compactação do time, algo que não tinha com o Renato, isso já seria perceptível, mas ali na fala do Quinteiros a gente pode ver isso, a mesma coisa que falou Roger, o time demorou para se encontrar em campo, o time não tinha velocidade, a falta de velocidade exatamente pelo desgaste físico dos jogadores, a musculatura não responde como normal, porque está muito desgastado, foi muito exigido nesse início. Então o Grêmio faltou velocidade sim, e ainda assim o Grêmio teve uma bola na trave e teve um outro desperdício de gol também do Aravena, e assim também como o Brasil de Pelotas perdeu aí pelo menos 2 gols, daria para ser o mesmo resultado que foi do Inter, o 2-2, mas o resultado final de qualquer forma foi um empate, e eu acho que está tudo dentro de um script, Bruna Soares, eu não me surpreendo com essa primeira rodada. Eu ia questionar justamente sobre isso. Não, eu não me surpreendo. Para ambos os times, dupla Grenal, o empate exatamente. Foi justo por tudo isso que a gente já falou, e eu vou fazer um comparativo aqui com outros times do Campeonato Gaúcho, tá? Por exemplo, o Juventude jogou em casa contra o Ipiranga, teoricamente são times de mesma valia, digamos assim, né? Que ocupam a mesma posição em grandeza, e o Juventude jogou de forma natural e ganhou em casa, né? Então, assim como o São Luís de Juí, que não perde há 19 jogos, é um dos poucos times invictos aí, ganhou também ontem de 2-1. Então, assim, para a dupla Grenal, tá tudo dentro do script. Agora, no final de semana, o Inter jogando no sábado contra o Juventude e o Grêmio jogando no domingo contra o Caxias, aí sim, Bruna, aí já se espera um resultado diferente. Em casa, né, Márcio? Em casa, dentro do seu gramado, uma qualidade maior, a torcida presente, já se espera algo diferente, já se espera ver até um pouco... Até por menores condições adversas, né? Exatamente, já se espera ver um pouco de evolução, já se espera ver um pouco de bom futebol, Bruna, e principalmente para o Grêmio, tá? Que tá buscando isso aqui, ó, taça. Tá buscando o 8º título aqui atrás de mim com umas taças. E tu não estava nesse lugar apenas a passeio, né? Exatamente. Essas aqui são minhas, tá, Bruna? São algumas taças aqui que eu tenho de premiações da área comercial. Para quem não sabe, eu sou da área de investimentos, da área comercial. E ali tem uma taça ali, a grandona ali de bicampeão consecutivo. Tem outras premiações ali que eu recebi por recordes de vendas durante um mês, né, em uma temporada, digamos assim. Então o Grêmio tá atrás daquilo ali, ó, tá lá, ó, da sua 8ª taça, e no domingo já tem que apresentar aí coisas diferentes. Eu acho que não vai ser possível a estreia do Cuejar, mas ontem, pelo que eu vi, assim, de compactação de meio campo, de jogada de transição, de aproximação dos jogadores, eu acho que o Cuejar vai ser a grande cereja do bolo, Bruno Soares. Márcio, e assim, passado o clima de estreia, espera-se que agora tudo seja, de uma certa forma, mais cômodo, até porque os times jogarão em casa, não terão mais aquele deslocamento de viagem e também estarão amparados pela sua torcida, né?
É isso que se espera. Mas agora, a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta para falar de bom futebol e bons jogadores que podem voltar a atuar aqui no nosso Brasil. Apresento a vocês o UOL Gastrobar, a principal e única casa de parrilha uruguaia de Capão da Canoa. No coração de Capão da Canoa, na Avenida Paraguaçu 1150, está o UOL Gastrobar, a principal e única casa de parrilha uruguaia do litoral norte gaúcho. Com carnes grelhadas na parrilha e pratos especiais que são verdadeiras obras de arte, o UOL Gastrobar transforma cada refeição em uma experiência inesquecível. Venha desfrutar do melhor da gastronomia uruguaia em um ambiente acolhedor e sofisticado. O UOL Gastrobar, sabores que contam histórias com a autêntica parrilha uruguaia. Esperamos vocês! Márcio, e estávamos vendo agora um comercial de ótima comida, né? O UOL Gastrobar. Pois é. Mas voltamos então para falar. Tá todo mundo aqui no estúdio com fome. Já almoçou Já almoçou, Márcio? Só um detalhe sobre isso, Bruna Soares. Olha só, transmissão de pensamento. Eu estava aqui assistindo aí, vendo o comercial do UOL Gastrobar. Sabe que eu gosto desse menino aí, esse menino do comercial, um menino muito bom. Eu acho que vale a pena investir nele. É um cara que eu acho que pode dar certo aí no meio jornalístico. Ele é um ótimo apresentador esportivo, né? Eu concordo. Parece que sim. Mas não almocei, tá? Também tô com fome. Não, mas esse comercial deixa todo mundo aqui com fome. Mas aproveitando que a gente está falando de boa gastronomia, agora a gente vai falar de bons jogadores. Márcio Lima, a Vila Belmiro está em um clima de esperança total. Olha só, hein? A produção vai colocar uma imagem nostálgica na tela agora para relembrar todo mundo lá daquele Neymar de 2008, jogando pelo Santos. Márcio, depois de quase 11 campeão da Libertadores. Depois de quase 11 anos, ele está muito perto de retornar ao futebol brasileiro. Nas últimas horas, portais de notícia do mundo inteiro disseram que o único entrave é a rescisão com o Al Hilal. Por contrato, o time da Arábia ainda tem que pagar 400 milhões de reais a ele, e isso é um valor do qual ele não abre mão. Então, enquanto isso não acontecer, o Peixe não pode anunciá-lo. Mas, Márcio, algo que me deixou arrepiada, inclusive, quero te adiantar essa notícia. O Santos, como uma das formas de convencimento ao jogador, encaminhou para o staff dele um vídeo que mostra essas fotos e vários outros momentos do Neymar, não só atuando pelo Santos, mas com o Pelé, nas redondezas da Vila Belmiro. E esse vídeo, Márcio, é um espetáculo da nossa tecnologia, né? A inteligência artificial recriou a narração com a voz do Pelé. E esse é um dos motivos pelo qual Neymar está bastante emocionado e pretende sim retornar ao Santos para reencontrar, quem sabe, os seus dias de glória, os seus dias felizes, né, Márcio? É isso, é o que a gente comentou no programa da terça-feira, Bruna Soares. Esse retorno do Neymar é bom para todo mundo, é bom para o futebol brasileiro, é bom para ele, né? É bom para a seleção brasileira que ele recupere o bom futebol. Como a gente falou, o Neymar nunca deixou de ter qualidade, nunca deixou de ser um excelente jogador. O que o Neymar perdeu foi o foco na carreira, foi a motivação.
foi encontrar uma forma de reativar aquele menino, aquele Neymar do início da sua carreira, que gostava de jogar futebol. Me parece que em alguns momentos o Neymar se desgostou do futebol, desgostou da sua carreira. E eu acho que essa vinda para o Santos, Bruna Soares, vai ser muito bom para o Neymar. Vai ser a nova motivação, vai ser motivação, Márcio, um novo ânimo. E para o Santos eu nem contesto, tá, Bruna? Para o Santos é algo excelente. Tu vai trazer um jogador que pode mudar o patamar do Santos dentro das competições brasileiras. A principal motivação do clube é mostrar que na Vila Belmiro ele vai ser tratado com carinho. E vai ser feliz, Bruna Soares. É onde ele foi feliz. A única coisa que a gente tem que pensar aí como que vai ser administrado no Santos é que ele tem um outro camisa 7 lá que é tão rebelde quanto ele e que não costuma dividir espaço com ninguém. A gente viu isso ano passado aqui no Grêmio, que é o caso de Soteldo. Soteldo vem jogando bem, vem sendo o destaque do Santos aí nesses primeiros jogos do Santos e vai perder completamente todo esse protagonismo com a chegada do Neymar. Eu acho que a única dificuldade para ser administrada são os egos de Soteldo, principalmente. Isso também é uma característica que a gente pôde ver na saída do Neymar do Barcelona para o PSG, Exato. No qual ele também estava procurando um time para ser protagonista. Que lá, naquele momento ele tinha o Mbappé, né? Ele concorria contra o Mbappé no protagonismo e saiu do Paris Saint-Germain para buscar isso. E ele vai encontrar novamente um concorrente à altura. Guardadas as proporções, obviamente, Neymar certeza. É muito mais jogador do que Soteldo, mas Soteldo é o protagonista, é o grande ícone do Santos hoje, como foi do Grêmio ano passado. Essa cartada do Peixe, inclusive, ela pode ser um grande trunfo da seleção brasileira. A seleção brasileira, o staff da CBF, nas internas, comenta que se Neymar estiver feliz, pode ser que o Brasil tenha um desempenho melhor na Copa do Mundo do próximo ano já, agora de 2026, nos Estados Unidos, no Canadá e no México. Eu acho que sim, tá, Bruna Soares? E a gente comentou isso, né, no último programa, que quem tem a ganhar são os brasileiros, é o futebol brasileiro, por ele estar aqui, e a seleção. Agora, a gente precisa lembrar de um único detalhe. O atual técnico da seleção brasileira, o Dorival Júnior, já teve problemas muito sérios com o Neymar na questão disciplinar, quando ele era jogador. Então, a gente tem que esperar que isso esteja superado. Ou um bom futebol do Neymar, uma recuperação do Neymar, pode significar a saída de Dorival Júnior da seleção brasileira. Então tem esse detalhe também. Esperamos que o Dorival tenha superado isso. São boatos crescentes que vêm da Espanha que Carlo Ancelotti estaria prevendo e possibilitando uma saída do Real Madrid agora no final do ano. Sabe-se que ele disse que não falará a data da saída, nem do término do contrato, isso é um segredo de Estado, ele não conta isso para ninguém, mas sabe-se que Carlos já foi, inclusive, cogitado para ser o primeiro treinador estrangeiro da nossa seleção brasileira nessa nova era. Na verdade, ele já recebeu até proposta, né, Bruna Soares? Era o principal nome antes da chegada do Dorival Júnior, né? Quando o Tite saiu da seleção, ele era o principal nome e não veio em função de contrato, em função de querer cumprir o que tinha feito, né? Exatamente. Mas eu ainda acho, Bruna, que a seleção brasileira não precisa de um técnico estrangeiro, tá? Eu acho que a gente pode encontrar aqui dentro do Brasil, e eu já falei isso várias vezes, que um nome que me agrada é o do próprio Renato Portaluppi, em função do formato de competições que a seleção brasileira ela participa. Eu acho que o Renato tem muitas características que ajudam para esse formato de competições, como a Copa América, como uma Copa do Mundo, como eliminatórias, na verdade, desculpa. Mas, né, eu sou contra a vinda de um técnico estrangeiro. Eu só acho que o Dorival Júnior ainda não é o técnico ideal para a seleção brasileira. E uma recuperação do Neymar pode significar aí o motivo da saída de Dorival Júnior, que já vem sendo contestado pela torcida e pela imprensa, os jornalistas aí, né, os jornalistas esportivos, digamos assim. O Dorival já vem sendo contestado há muito tempo e eu acho que pode significar a saída dele, Bruno. E mais uma coisa que vale a pena a gente comentar aqui para o nosso telespectador da TV Eleitoral e do Giro Esportivo é que em meio a esse processo de recuperação da seleção enquanto um time de futebol,
também tem a questão das eleições da Confederação Brasileira de Futebol. Exatamente. Em que tem um candidato ciclo forte, de né? Copa do Mundo, né, Márcio? E tem um candidato forte, né? Ronaldo Fenômeno aí está se alçando a presidente da CBF, da Confederação Brasileira de Futebol, e eu acho que pode ser uma boa, tá, Bruna? Porque o Ronaldo Fenômeno, como a gente está acostumado a chamá-lo, né? Como a gente conhece, o Ronaldo Nazário, ele já vem aí com uma experiência muito grande no meio futebolístico. Vale lembrar que ele começou adquirindo um time lá na Major League Soccer, né? De gestão, exatamente. Ele assumiu um time há muito tempo atrás, lá na Major League Soccer, nos Estados Unidos, e fez esse time crescer, fez esse time chegar, inclusive, às finais aí do Campeonato Americano de Futebol. Depois disso, ele foi para a Espanha, esteve lá no futebol espanhol, comprou um time, né, o Valladolid, lá da Espanha, eu acho que permanece ainda como dono, retorna ao Brasil como gestor de futebol, tira o Cruzeiro do pior buraco que o Cruzeiro havia estado na sua história, que fazia 3 anos que estava na segunda divisão, traz o Cruzeiro para a primeira divisão dívidas em apenas históricas, né, Márcio? Exatamente, em apenas um ano ele paga as dívidas do Cruzeiro, o Cruzeiro volta a ser um time que está com tudo certo, volta a ser protagonista, Bruna, porque disputou Libertadores, disputou Copa do Brasil e esse ano vem muito bem. Vende esse clube, né, porque ele é um empresário, né, fez o lucro dele, e o Cruzeiro está aí de volta. Então acho que é um nome que tem que se pensar assim de forma séria, como gestor aí, como presidente da CBF, no Ronaldo Nazário. Sim, eu acho que pode. Essas duas notícias, olha só, Bruno Soares, são duas notícias que podem mudar o patamar da seleção para muito melhor. A gente está falando de 2 grandes ídolos do futebol brasileiro. Um deles foi campeão de Copa do Mundo, o Neymar ainda não, mas o Ronaldo Nazário sim, inclusive sendo artilheiro. Podem assumir protagonismos no futebol brasileiro. Um como presidente da CBF e outro como grande craque do campo do futebol brasileiro. Porque se o Neymar vier para o futebol brasileiro, eu não tenho dúvida, ele é o maior craque do futebol brasileiro e vai fazer muito bem para o Brasil. Então olha só que legal, 2025 pode ser... Em quem sabe em 2027 a gente possa colocar os dois no mesmo patamar como campeões de Copa do Mundo, né? Quem sabe, né, Bruna Soares? Quem sabe? Como eu falei, só temos a ganhar com essa possibilidade do Neymar retornar ao Brasil, vírgula, se ele realmente estiver a fim de jogar bola, se ele realmente voltar a ter foco no que interessa, que é o futebol, que é a sua carreira. Aí sim, aí nós só temos a ganhar, e o futebol brasileiro, eu vou querer ir a um jogo do Grêmio contra o Santos na Arena para ver o Neymar, para entrevistar o Neymar, para estar lá na zona mista e tentar pegar uma palavra do Neymar. Com toda certeza, né, Márcio? Olha o que representa um jogador desses retornando ao futebol brasileiro, Bruna. É muito legal. E a expectativa, então, Márcio, é que isso aconteça, que esse anúncio ainda possa ocorrer nos próximos dias. E a gente não está nem falando de semanas, estamos falando de dias. Né? O que deve acontecer é que Neymar venha para jogar por 6 meses aqui no Santos. Mas então, depende dessa rescisão desse anúncio. E que fica até o final do ano, né? O Soares vinha aí para jogar 2 anos, quase jogou 6 meses, acabou jogando 1 ano, mas que seja por 6 meses, Bruna Soares. Que seja por 6 meses, já vai ser algo espetacular ver o Neymar jogando nos campos brasileiros. Jorge Jesus, técnico do Al Hilal, ex-técnico do Flamengo, disse que já não conta com camisa 10 para o Campeonato Saudita. Então, a questão agora é financeira. É isso. Eu acho assim, tá, Bruna? De forma definitiva, o Neymar não vem, tá? Porque a gente tá falando aí de cifras, de números... De muitos milhões de reais. O meu cérebro ele não consegue quantificar isso em cédulas, digamos assim. Nem zeros, milhões, a gente perde o raciocínio. 400 milhões de reais. 400 milhões de reais é muita coisa. O Neymar não vai abrir mão disso, e eu acho que o time dele, o Al Hilal, não vai querer pagar isso para ele não estando lá. Então me parece que será muito mais uma questão do Neymar vir para o Santos, talvez por um salário muito baixo, e garantir o seu retorno após 6 meses para cumprir o restante do seu contrato lá com o Al Hilal, porque o Al Hilal também não vai pagar essa quantia para ele, o Neymar não vai abrir mão. Então, digamos que será o seguinte: Neymar vai e faz esse intercâmbio de 6 meses,
te recupera, e na volta a gente acerta isso tudo que falta, ou tu cumpre o contrato. Até lá muita coisa pode acontecer. Me parece que ele entrou numa rota de colisão com o treinador, com o Jorge Jesus, e foi o que culminou aí nessa possível retorno dele para o Brasil, Bruno. Briga de gigantes, né, Márcio? E a outra briga de gigantes, agora a gente mudando de assunto, vai acontecer do outro lado do mundo. A final feminina do primeiro grande slam de tênis do ano foi definida essa manhã, Márcio, essa manhã barra madrugada. A número 1 do mundo, Aryna Sabalenka, confirmou o favoritismo sobre a amiga, a espanhola Paula Badosa, e tá na final. A gente vai rodar agora um trechinho bem curtinho do final dessa partida. E, Márcio, te conto que é assim, para surpresa de todos, a número 2 do mundo, ex-número 1, não conseguiu chegar nessa final. Ela foi vencida em uma super retomada de tênis pela Madison Keys, que já foi número 7 do mundo e, inclusive, foi semifinalista de tênis aqui, simples, né, no caso, aqui no Rio, em 2016. Agora a gente também vai colocar os melhores momentos desse jogaço, que foi para 3 sets. 2-1, então, Madison Keys sobre a ex-número 1 do mundo. E foi um jogão. Márcio, a emoção no final da partida entre as duas jogadoras foi nítido de ver. Foi muito bonito ver a Madison retomando, então, o bom tênis dela, depois de tanto tempo afastada em alguns motivos, ali em alguns períodos, por causa de lesões. A gente sempre fala aqui no Giro, né, que é muito importante, a gente sempre traz atletas de alto rendimento, que a gente fala de cuidar da saúde, do desempenho técnico, do desempenho físico, e como isso, de uma certa forma, impacta diretamente no nosso desempenho emocional e mental, né, Márcio? É isso, Bruna Soares. A gente fala muito isso durante o ano, falamos com vários atletas aí, né, sobre isso, sobre essa questão, e falamos aqui também, agora há pouco, sobre o futebol, né, a questão física dos jogadores, né, que a mente, ela raciocina de forma diferente da questão física, né, e esse conflito, ele é normal aí em atletas de alto nível, entre aquilo que tu imagina que tu possa fazer e aquilo que de fato o teu corpo permite que tu possa fazer. E é o que a gente acabou de ver aí, a questão física, ela sempre vai ser um ponto preponderante e principal aí, quando a gente fala de atletas de alto rendimento, Bruno, mas muito legal.
legal mesmo. Eu sou um apaixonado por tênis, né? Joguei Somos tênis dois. muito tempo da minha vida. Joguei tênis muito tempo da minha vida, porque é o único esporte que eu consegui ter um bom desempenho, tá? O resto eu sou perna de pau Márcio, mesmo. mas então eu vou te convidar para estar aqui com a gente nesse final de semana. Convido a ti e a todos os nossos telespectadores para estarem pertinho do nosso estúdio de verão da TV Litoral, aqui em Capão da Canoa, e aproveitarem o Craques da Areia, Márcio. O Craques da Areia é um super evento que acontece agora nesse sábado e nesse domingo. Mais informações você também poderá acompanhar diretamente pelo nosso Instagram, @tvlitoral.rs. E Márcio, eu quero te ver vir aqui e jogar o futebol de tabela no 3x3, Márcio Lima. Olha, Bruna Soares, até pode ver, vai ser vexatório, não tem problema nenhum. Mas eu sou um cara corajoso, eu sou um cara destemido. Mas Márcio, já digo mas tem que não tem espaço qualidade também de nenhuma. tiro livre para te tentar, quem sabe, marcar ali, pênalti. Aí pode o ser. que tu acha? Na areia, Ah, não, aí- mas é na areia. Aí pode. Não, tudo bem, aí pode ser, aí é um pouquinho mais fácil, né? O único adversário sou eu mesmo, né? Seria eu contra eu, digamos assim, né? O problema é quando tem um outro adversário na minha frente que joga mais e pensa diferente de mim e quer me tomar a bola, Bruna Soares. Esse é o problema do futebol, que tem uma pessoa do outro lado que quer te tomar a bola. Num tiro livre, num pênalti, alguma coisa, não tem ninguém, tu tem que chutar. Aí tu só e lá pode do perder lado- para tua ruindade, né, Márcio Lima? Exatamente, Faz parte. e essa eu já conheço. E essa eu já conheço, né, Bruna? Minha ruindade eu já conheço. O problema é um adversário que eu não conheço e querendo me roubar a bola. Márcio, então o evento ele vai ser realizado a partir das 9 da manhã, nesse sábado, 25 de janeiro, e ele encerra às 5 horas da tarde no domingo. A abertura oficial do evento vai acontecer às 10 da manhã no domingo. E terão diversas atrações, Márcio. Virão craques da bola, do nosso mundo dos esportes. Terão craques também da música que vão se apresentar. E a gente vai ter também diversos parceiros fazendo medição de saúde. São muitas atividades e a gente te Muito legal. convida, tu aí em casa, Márcio Lima, e também a todos os nossos telespectadores para irem participar, então, ao lado do estúdio de verão da TV Litoral, em Capão da Canoa, o Craques da Areia. Márcio, teu tchau para nossa audiência, para a gente encerrar, então, com o clipe do Craques da Areia. Olha só, Bruna Soares, muito legal isso. Então aí fica o convite, vai lá no estúdio de verão da TV Litoral, que tá ali na beira-mar, tá muito legal o nosso estúdio, tem muita coisa boa rolando lá, e essa atividade aí que vai ter vai ser muito legal, tu vai encontrar aí jogadores da dupla Grenal, ex-jogadores profissionais, vai ter toda essa atividade que a Bruna falou, que o povo, né, digamos assim, né, que a nossa audiência, que as pessoas, enfim, vão poder participar. Tem outras atividades aí de saúde, de entretenimento, então vai estar muito legal, serão 2 dias espetaculares no estúdio de verão da TV Litoral, tá? Bom, como vocês sabem, eu gosto sempre de encerrar fazendo algo diferente, tá, Bruna Soares? Eu vou aproveitar, eu tô na minha casa aqui, tô no meu espacinho aqui de leitura, como eu falei, e eu quero primeiro me despedir da audiência da TV Litoral, muito obrigado pela audiência de vocês, esperamos vocês na terça-feira com a repercussão de tudo que aconteceu na segunda rodada do Campeonato Gaúcho, com o Grêmio Inter Grandes jogando... jogos, né, Márcio? Exatamente, eu possivelmente vou fazer a cobertura de um dos jogos, tá, Bruna, ou do Inter ou do Grêmio, tô pensando em inovar, quem sabe fazer o do Inter, que eu nunca fiz ainda, mas vamos lá, tô pensando nisso ainda, tá, porque o do Grêmio é no domingo, é um jogo muito tarde, eu já não tô muito afim, mas quem sabe eu vou fazer o jogo do Inter. É um jovem senhor, Márcio Lima. É um jovem senhor, não tenho mais o mesmo gás. Mas fiquem com a gente vai informar vocês de tudo na próxima terça-feira do que aconteceu no Campeonato Gaúcho. E Bruna, olha só o que eu tenho aqui, ó. Taça, Bruna Soares. Estamos todos atrás dela. Ó, apresento pra ti, Bruna Soares. Tu não tá acostumada com isso, Bruna Soares. Faz tempo, aqui, Márcio, Bruna faz tempo. Soares, aqui, ó. Espero poder ver Kahneman, quem sabe Kahneman e Os Gemerson. gremistas da nossa Kahneman, produção aqui estão todos felizes com isso, Márcio Lima. Ó, quem sabe Kahneman e Rodrigo Eli levantando essa taça com o Octa Gaúcho, quem sabe Rodrigo Eli e Gustavo Martins. Para Bruna que não sabe o que é isso chama-se taça, Bruna. Isso a gente ganha quando a gente é campeão de alguma coisa.
Essa aqui eu ganhei pelo meu bicampeonato consecutivo de vendas. Espera. Então, quando a gente ganha, é isso aqui que a gente conversa no final do campeonato. Tá bom, Bruna, mas é isso aqui, ó, tá? A gente recebe um negócio desses aqui e a gente grita o seguinte: é campeão. Eu vou pedir pra produção encerrar o programa de hoje, porque isso, olha, não tem condição. É isso aí. Muito obrigado, muito boa tarde a todos vocês que estiveram com a gente em mais um Giro Esportivo. Terça-feira eu te espero aqui, viu? Até lá. Estarei aí contigo. Pode apostar. Até lá. Então tá. Muito obrigado pela tua audiência e a gente volta terça-feira, direto dos estúdios da TV Litoral, a partir do 12h30, com o nosso querido Giro Esportivo. Vem aí a primeira etapa do Arena Craques da Areia. Vai rolar muito futebol e diversão para toda a família. Nos dias 25 e 26 de janeiro, em Capão da Canoa, na beira da praia, em frente ao estúdio da TV Litoral. A abertura oficial do evento irá ocorrer domingo, dia 26 de janeiro, às 10 horas da manhã. Participe!